Boa noite, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Boa noite por educação, porque o resultado de ontem, o resultado que complicou muito a situação do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu ontem em São Januário para o Corinthians por 4-2. E o Vasco, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bahia está empatando com o São Paulo em 0-0. O Vasco, nesse momento, está dentro da zona do rebaixamento, com 42 pontos, mesma pontuação do Bahia, porém, nos critérios de desempate, no segundo critério, o Bahia, no saldo de gols, está ultrapassando o Vasco. O Santos, que está próximo também do Vasco, perdeu na Vila Belmiro para o Fluminense por 3-0. O Santos está com 43 pontos e a briga segue. Eu, sinceramente, depois do jogo de ontem, a minha razão entregou os pontos. A minha razão diz que dificilmente o Vasco vai conseguir escapar do rebaixamento. Só que eu tenho duas questões. Eu tenho a minha razão e a emoção. A emoção, que a gente trabalha com o coração, ainda alimenta lá no fundo uma pequena esperança. Mas a minha razão já mostra de que dificilmente o Vasco vai escapar. Primeiro, porque eu não acredito que o Vasco vai vencer o Grêmio em Porto Alegre. Segundo, não sei se esse time vai chegar na última rodada em condições de, com uma vitória, escapar do rebaixamento. E se chegar à última rodada, dependendo das próprias forças, eu não sei se esse time vai ter psicológico para jogar contra um Bragantino que vai estar livre, leve e solto. O Bragantino vai lá para cumprir a tabela, jogar normal, e para o Vasco vai ser uma tensão terrível. O São Januário vai estar certamente abarrotado de gente. E eu não sei se esses jogadores vão ter psicológico para suportar esse calvário que tem sido a fuga do rebaixamento. Sobre o jogo de ontem, o Vasco entrou no seu tradicional 4-1-4-1 com o Payet no time titular. O Corinthians jogou no 4-4-2 clássico, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes, um 4-4-2 clássico. O Vasco começa bem, o Vasco começa com o controle da bola, tomando a iniciativa do jogo, enfrentando um Corinthians que veio inicialmente fechado, porque o empate para o Corinthians não era um resultado ruim, quem tinha que vencer era o Vasco, e o Vasco tomou a iniciativa. Faz um gol numa jogada bem interessante, jogada de paciência, troca de passes, movimentações, a bola sai da direita, passa pelo Payet, que está pelo meio, Payet vira a bola para o Lucas Piton, que vai no fundo e cruza, e o Puma Rodrigues, o outro lateral, dentro da área, juntamente com o Verratti, o Vasco chegando com bastante gente dentro da área, cabeceia para fazer 1-0 para o Vasco. A partir dali, o jogo foi se desenvolvendo e o Corinthians começou a sair para o jogo. O Vasco diminuiu o ritmo que imprimiu até fazer o seu gol aos 3 minutos. Então o Corinthians começou a ter espaço, dentro da intermediária do Vasco, também pelo lado direito com o Fagner, e aí eu vou explicar por que esses espaços. Não é de hoje que o Vasco tem oferecido generosos espaços à frente da sua área para os seus adversários. Foi assim, eu não vou nem muito lá atrás, foi assim contra o Cruzeiro no Mineirão. O primeiro gol do Arthur Gomes foi uma jogada em que o Arthur Gomes vem da meia esquerda para dentro, com a entrada da área, sem nenhum volante, sem marcação nenhuma, ele veio livre, chuta de fora da área e fez o gol. O Atlético Paranaense, no jogo passado, não fez o gol, mas teve muitos espaços na entrada da área do Vasco. Fernandinho, muitas das vezes, chutou de fora da área, livre de marcação, porque não tinha ninguém ali. E ontem, de novo. Como é que sai o gol do Corinthians? O gol do Romero.
jogada por dentro, o Corinthians sempre jogando por dentro pelo corredor central, uma tabela, bate, a bola sobe, o Medel, que é um zagueiro baixo, não zera, como a gente fala na gíria da pelada, não zerou, não zagueirou. O Yuri Alberto conseguiu cabecear, teve uma tabela ali de cabeça, e o Romero, de cabeça, caixa e empata o jogo. 1-1. O que aconteceu com o gol do Corinthians? O Vasco parece que, opa, temos um jogo, eu tenho que jogar. O Vasco novamente pega a bola, troca passes, com paciência, tentando envolver a defesa do Corinthians. Cruzamento do lado direito aos 24 minutos do Puma. O Verratti pega de primeira, se antecipando ao Lucas Veríssimo, fazendo 2-1 para o Vasco. A galera veio junto, Vasco bem na partida, porém, de novo, pelo fato de estar na frente, o Vasco para de jogar. O Vasco para de jogar. E o Corinthians começou novamente a sair para o jogo. O Corinthians ficou alguns minutos depois do segundo gol um pouco com dificuldade para sair, um pouco com dificuldade, o Mano Menezes até chamou a atenção, vamos sair, e o Corinthians saiu. E saiu jogando por onde? Pelo lado direito de seu ataque com o Fagner. E por quê? O Payet, que joga por ali, ele não tem recomposição defensiva, ele não ajuda o Lucas Piton na marcação por aquele lado, não ajudou pelo menos, e não ajuda, porque não é a do Payet. Então você jogar com o Payet, você vai ter esse combo. Você ganha em técnica no meio campo, o Payet fez uma boa partida na minha visão, só pecou pelo preciosismo. Acho que se ele fizesse o simples nas jogadas, ele poderia ter ajudado mais, mas achei que o Payet fez uma partida interessante, mas não ajuda na recomposição. E aí o Fagner teve espaço por aquele lado, o Giuliano, que jogou por aquele lado, teve espaço. Então o Corinthians começou a sair para o jogo, encontrando facilidade pelo corredor central. O time do Corinthians é um time, em termos de média de idade, um time envelhecido. Você tem o Gil, que não jogou ontem, mas é um zagueiro com mais de 30 anos. Você tem Fábio Santos e Fagner nas laterais, que são laterais com mais de 30 anos. O Fagner tem 34, o Fábio Santos deve ter 35, 36. Você tem o Renato Augusto no meio campo com 35. Você tem o Giuliano no meio campo com 34, 35, alguma coisa assim. Então é um time envelhecido nas suas principais peças. Gil na defesa, que não jogou ontem. Fábio Santos e Fagner nas laterais, Giuliano e Renato Augusto no meio. O time é envelhecido, mas é um time que, com a bola no pé, esses caras, principalmente Renato Augusto no meio campo, se você der espaço, e o Vasco deu, Renato Augusto faz o que quer. E ontem mais uma vez. O Corinthians, então, depois do segundo gol do Vasco, sai para o jogo, encontra espaços. Ali no final do primeiro tempo, já era melhor que o Vasco, em termos de rondar a área, trabalhando nos espaços que o Vasco deixava. E aí, um escanteio já no final do primeiro tempo, vem a via-crucis do Vasco de tomar gols no fim do primeiro tempo. Um time parece que se desconcentra, não sei o que acontece. O escanteio é cobrado, se não me engano foi pelo próprio Fagner. Lucas Veríssimo sobe sozinho, de cabeça. Ele cabeceia de dentro da grande área para dentro da pequena área. O Romero, de dentro da pequena área, desvia novamente e vence o goleiro Léo Jardim, empatando o jogo para o Corinthians no fim do primeiro tempo. Há de se ressaltar que Maicon fez muita falta no jogo aéreo, porque o Maicon é um zagueiro alto, é um zagueiro de imposição física. O Capasso ontem não fez uma partida boa, uma partida ruim, uma partida em que em alguns momentos ele não estava na área, ele saía da área para poder caçar o Yuri Alberto, que estava fora da área. Então ele cometeu esses erros de marcação. O Medel é um zagueiro baixo, falhou no primeiro gol do Corinthians, o gol do próprio Romero. E aí termina o primeiro tempo, 2-1, 2-2 entre Vasco e Corinthians. Qual foi o mérito do Corinthians e o mérito do Vasco e o demérito dos dois?
Mérito do Vasco, com a bola, teve paciência, rodou, tocou, aproximou e fez os gols. Ponto positivo. Ponto negativo. Sempre que esteve em vantagem no marcador, baixou as linhas e abdicou do jogo, afrouxou no jogo. Porque se o Vasco mantém o ritmo o tempo inteiro, teria vencido o Corinthians. O Corinthians, por sua vez, o mérito, aproveitar bem os espaços, principalmente pelo corredor central, os espaços deixados pelo Vasco, aproveitando também o lado direito seu de ataque, esquerdo de defesa do Vasco. O Corinthians foi bem nisso. E o demérito do Corinthians no primeiro tempo, principalmente. A questão da lentidão em alguns momentos na troca de passes. Achei um time muito lento trocando essa bola e encolhido em alguns momentos quando o Vasco foi superior ao Corinthians. Tanto que o Mano chamou a atenção, vamos sair, vamos jogar, vamos jogar. Então, vejo esses pontos positivos e negativos das duas equipes no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco começou da mesma forma, tentando fazer o seu terceiro gol, com a paciência, com o toque, com a aproximação, mas não conseguiu. E aí, o ponto crucial, o ponto chave, que encaminhou a vitória do Corinthians, começou com um erro de marcação no meio-campo, entre a cabeça da área e a linha de zaga. Aquele espaço que eu comentei no primeiro tempo. Você tem, por exemplo, dois zagueiros aqui, né? Capasso e Medel. Tem um volante aqui, Zé Gabriel. O Paulinho tem que descer um pouquinho para ajudar, já que o Payet não vem até aqui na linha dos volantes para ajudar na marcação. Então o Paulinho, junto com o Zé Gabriel, eles tinham que fazer essa marcação à frente da área do Vasco. Eis que isso não aconteceu. Renato Augusto, de novo, e você via no movimento dele, o jogador já cansado, eu diria, pela idade, pela questão física, mas tecnicamente é muito bom jogador, um cara diferenciado. Ele pega a bola pelo lado esquerdo de ataque do Corinthians, faz uma diagonal em direção à meia-lua, carregando sem ninguém a marcá-lo. Do lado direito, Gabriel Moscardo entrando livre, tranquilo. Renato Augusto carrega essa bola sem marcação, rola para o Gabriel Moscardo, que chuta de fora da área, livre de marcação. Paulinho chega atrasado. Paulinho, quando viu, já era tarde, tentou chegar com o carrinho, não conseguiu. O Gabriel chuta no canto direito do Léo Jardim e faz 3-2 para o Corinthians. Ali foi a senha de que o Vasco dificilmente iria vencer o jogo. Porque a partir daí, o que aconteceu? Ramon Dias mexeu no time, botou Rossi, nem me lembro mais quem foi, botou Rossi, botou Alex Teixeira depois, foi botando o time para frente, mas o time ficou totalmente bagunçado, totalmente desorganizado. Tanto foi assim que o Corinthians, após o 3-2, se fecha, mas o Corinthians ainda não tinha o quê? Jogadores para contra-atacar. Então, com o decorrer do tempo, o Vasco com muita bola aérea, já jogando bolas aleatoriamente na área do Corinthians, o Cássio é um goleiro grande, saía da área, interceptava praticamente todas, ou a defesa do Corinthians de cabeça interceptava também. Ficou um time previsível do Vasco. Previsível. Entrou Sebastião Ferreira, acabei de lembrar agora, e de que adianta você ter muitos meias, muitos atacantes, e a bola não chega para eles com qualidade. Rossi errou tudo que tentou nos cruzamentos, escanteios, enfim. As alterações não surtiram efeito, o efeito pelo lado positivo, mas surtiu efeito negativamente, porque bagunçou todo o time do Vasco. O time ficou uma bagunça. O Mano Menezes faz as alterações, tira lá os jogadores experientes, Renato Augusto, depois tirou o Juliano, foi tirando e foi oxigenando o time. Nas últimas alterações ele coloca um garoto chamado Giovani, da base do Corinthians. Quando o jogo já estava para acabar, o Vasco já estava saindo de qualquer jeito, já não tinha mais tática, não tinha nada, era atacar para tentar empatar. Ficou tudo aberto, o Vasco já não tinha mais meio campo, já não tinha nada, a defesa totalmente exposta.
e o Corinthians faz o quarto gol, já aquele gol que a gente chama de gol de pelada, gol de fim de festa. Contra-ataque do Corinthians, já não tinha mais ninguém a defender, a bola vem da direita, um cruzamento, e o Giovani sozinho chuta a caixa, dando números finais ao jogo. Corinthians 4, Vasco 2. O tabu se mantém, o Vasco não vence o Corinthians há 13 anos, desde aquele longínquo outubro, se eu não estou enganado, de 2010, gols de Zé Roberto e Éder Luiz, que o Vasco nunca mais venceu o Corinthians. Foram acho que 22 jogos com 14 vitórias do Corinthians, alguma coisa assim. Esses times já jogaram em Manaus, Brasília, em São Januário, na Neoquímica Arena, na Lua, em Saturno. Não adianta. Alguma coisa muito estranha acontece que o Vasco não consegue vencer o Corinthians. E esse jogo, para mim, a minha visão, é o jogo que indica que, infelizmente, o Vasco não vai escapar do rebaixamento. Eu não vejo forças nesse time, porque é um time que entra pressionado para vencer, por vitória. Matematicamente ainda dá? Dá. Como eu falei, o Bahia está empatando até a gravação desse vídeo, mas o empate do Bahia joga o Vasco para a zona, já, mesmo número de pontos. O Santos perdeu, tem 43. Santos vai jogar fora de casa na próxima rodada, Bahia vai jogar fora de casa, Vasco vai jogar fora de casa, só que desses três, o Bahia tem um jogo teoricamente mais fácil, que pega o rebaixado e lanterna América Mineiro. O Santos vai a Curitiba jogar com o Atlético Paranaense, e o Vasco vai a Porto Alegre jogar com o Grêmio, onde também não vence lá. Ele vai fazer 20 anos que o Vasco não vence em Porto Alegre, e o Vasco na Arena do Grêmio nunca venceu. Então, quais são os ingredientes que me levam a acreditar na vitória do Vasco? Me desculpa, eu não tenho motivos nenhum para acreditar. Acho que vai perder o jogo. Acho que perde. Como eu falei contra o Atlético, que não vencia, empatou. Então, uma situação bem difícil, bem complicada do Vasco. O Vasco perdeu um jogo, ficou 6 jogos de invencibilidade, sem perder, ok, 3 vitórias e 3 empates. Mas perdeu um jogo fundamental. Não podia ter perdido ontem. Não podia. O Corinthians foi eficiente. O Corinthians mereceu a vitória. Como é que eu falo que um time que ganha de 4 não mereceu a vitória? Só se eu tô... Aí é clubismo puro. O Corinthians foi eficiente. O Corinthians soube explorar os espaços que o Vasco deu. E aí criou as suas chances. O Vasco, por sua vez, teve bons momentos na partida do meio para frente, do meio para trás. O Vasco foi um desastre ontem, mas do meio para frente, o Vasco se ouve bem em alguns momentos, mas pecou por não manter o ímpeto, por não manter a forma de jogar. Faltou apetite ao Vasco. Eu fiz 1, eu vou fazer 2. Eu vou aproveitar o bom momento. O Vasco teve um bom momento e não aproveitou. Esse cenário do Vasco me lembra muito o cenário de 2015, obviamente, onde o primeiro turno em 2015 foi horroroso, desse ano também, horroroso. Houve uma corrida pela recuperação, mas em 2015, por exemplo, o Vasco perdeu um jogo-chave que ali derrubou o Vasco, foi a derrota para o Fluminense no Newton Santos, gol do Gerson que está no Flamengo. E ontem, esse jogo-chave, que para mim é o jogo que vai derrubar o Vasco, é o jogo de ontem contra o Corinthians. Gente, tomara que eu me engane. Tomara que eu me engane, que o Vasco vença o Grêmio, que o Vasco vença o Red Bull, calhe a minha boca e escape do rebaixamento. Mas está muito difícil de acreditar que o Vasco vai escapar do 5º rebaixamento, e no caso, 5º rebaixamento e 6ª participação na Série B. O Vasco que me fez ser Vasco, esse Vasco destruíram o Vasco, acabaram com o Vasco. O Vasco que eu conheci, Edmundo, Juninho, Pedrinho, Felipe, Mauro Galvão, Carlos Germano, Donizete, Luizão, entre outros, esse Vasco que eu vi ser 2 vezes campeão brasileiro, campeão de Libertadores, campeão de Mercosul, campeão de Rio-São Paulo, disputando de igual para tentar ganhar o Mundial do Real Madrid. Esse Vasco, infelizmente, morreu.
destruíram esse Vasco. Destruíram esse Vasco de maneira, eu diria, esportiva. Porque institucionalmente o Vasco nunca vai deixar de ser grande. Institucionalmente o Vasco nunca vai sair dos nossos corações. Mas tá difícil, tá bem complicado engolir administrações ruins, administrações pífias. Esse ano, por exemplo, teve investimento para investir, mas foi o que eu falei lá no começo do ano. Não adianta você ter dinheiro e não saber gerir. Não adianta você ter um grande projeto e colocar diante desse grande projeto pessoas que não têm comprovadamente condições de tocá-lo. Paulo Brax, desculpa, que grande trabalho Paulo Brax fez para ser diretor executivo da SAF. Maurício Barbieri, qual foi o grande trabalho que Maurício Barbieri fez para ele ser escolhido técnico do Vasco? E outra, o senhor Paulo Brax disse que ali em abril teria de 80% a 90% do elenco pronto. O senhor Paulo Brax mentiu para a torcida do Vasco, porque o elenco não estava pronto, o elenco foi remendado às pressas, no desespero, no meio do ano, quando a vaca já estava quase indo para o brejo. Então, muita incompetência. A culpa não é do Ramon Dias. O Ramon Dias, ele fez o que deu para fazer, ou está fazendo o que está dando para fazer, mas vai ser insuficiente, provavelmente. Tá? Então, é isso. Análise do jogo, Vasco 2, Corinthians 4. E fica aqui no final esse desabafo de um torcedor que não aguenta mais ser motivo de chacota nacional. Não aguenta mais ser sacaneado pelos rivais. Está na hora do Vasco voltar a ser o Vasco que eu vi e que muitos de vocês também viram. Um Vasco forte, um Vasco temido, jogando em São Januário ou fora de São Januário. Um time respeitado. Está faltando isso. Enquanto amadores estiverem à frente do Vasco, infelizmente a gente vai sofrer. Beleza, pessoal? Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.